Não sei. Deus conhece o seu coração, mas que Deus abençoe você nessa noite também, tá bom? Fique até o final. Eu creio que Deus, ele tem algo para falar. E talvez seja o que você precisa. Amém? Glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos ao vivo pelo Facebook, a nossa página Ministério Ictus, e também estamos ao vivo pela Rádio Primícias. A Rádio Primícias, nós temos o nosso portal www.radioprimicias.com, tá? radioprimicias.com. Se você colocar lá radioprimicias.com, você vai estar conectado conosco, tá bom? Eu deixei aí na tela já a passagem bíblica que nós pregamos hoje de manhã. E nós não avisamos a ninguém dessa live, desse ao vivo, mas eu senti no meu coração de estar trazendo novamente essa palavra, porque eu acredito que o Espírito Santo, ele tem as formas dele de trabalhar. E o Espírito Santo, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você precisa ouvir. Às vezes o homem atrapalha, né? Às vezes o homem atrapalha e acaba que fala o que a pessoa quer ouvir e não o que a pessoa precisa. Todas as vezes que o homem de Deus ele for dirigido pelo Espírito Santo, ele vai falar exatamente o que você precisa e não aquilo que você quer, né? Então, em nome do Senhor Jesus, eu espero que o Espírito Santo alcance você com essa palavra, porque nós estamos numa série de 3 mensagens. São as últimas 3 mensagens do ano. Então, esse domingo agora foi a primeira. Domingo que vem temos a segunda mensagem e a terceira mensagem. Todas essas 3 mensagens, elas são uma preparação para o ano de 2024. São mensagens diretivas, mensagens que vão nortear a sua vida, a minha vida. Porque espiritualmente há uma virada. Não é só fisicamente, né? Espiritualmente existe uma nova fase, uma nova etapa. Então, essa primeira mensagem, ela foi pregada hoje de manhã no culto, e eu estou trazendo ela para que você ouça e se prepare para o ano que está chegando, para que você possa se ajustar, né? Para que você possa estar exatamente ciente da vontade de Deus e o que é que Deus quer para você nesse ano
que está se aproximando. Tá bom? Então eu vou dar um tempinho só para beber uma água e já volto com a palavra do Senhor. Se você deseja compartilhar, nos ajudar compartilhando, para que essa mensagem ela chegue a mais pessoas, tá certo? Então é só um minutinho para eu beber água e eu volto já com a mensagem em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta. Agora são 8 horas e 56 minutos. 8 horas e 56 minutos. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta e talvez no seu celular não esteja muito bem, né? Aqui eu vejo que a Bíblia aqui na internet aqui não tá muito boa a imagem, né? Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. João,
Evangelho de João, capítulo 15, tá? Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou tentar aqui dar um zoom para ver se ajuda, né? E aí eu vou baixando aqui, né? Deixa eu ver aqui se vai ficar melhor. Se não ficar melhor, eu aconselho você a acompanhar pela sua Bíblia, né? Eu não sei porquê, nunca ficou assim não, mas tá como se estivesse em baixa resolução, mas tudo bem, se não der para ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Então, Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus ele vai trazer uma mensagem muito forte. Essa mensagem, ela é muito poderosa, muito mesmo. E o título da mensagem é A Videira e os Ramos. Jesus ele começa dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Grave bem isso, tá? Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, veja, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, né? É a chamada poda, né? Para que produza mais fruto ainda. Bom, vamos por partes, né? E vamos meditar nesse versículo 1 e 2 e depois a gente prossegue. Jesus, ele diz essa mensagem e Israel, conhecedor da lei, daquilo que tem no Antigo Testamento. Então Israel, Jesus era cercado de escribas, fariseus, pessoas que conheciam a Torá, né? Que conheciam as profecias, os profetas, eles sabiam. E aí Jesus entra e diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Veja bem, a videira, ela é a mais nobre árvore frutífera daquela época. A mais nobre. Por quê? Porque ela dá uvas. E as uvas são prensadas nos lagares, né? Para que se produzisse o vinho. Então era a árvore frutífera mais nobre, tá? A mais nobre. Israel, se você pegar o Antigo Testamento,
você vai ver que Deus fala com Israel muitas e muitas vezes se referindo como videira. Às vezes dizendo que plantou, né, e que não deu certo. Mas em algumas mensagens Deus ele está falando bem de Israel e como Israel uma videira frutífera, frondosa, né? Então você vê que Deus se referia a Israel como videira. Israel era o símbolo da videira, né? Você vê que são muitos os elogios, né, quando a Bíblia se refere a uma mulher, a uma esposa. A Bíblia diz que ela é como videira, né? Uma videira frutífera. Então, a maioria, né, dos elogios era como videira era a respeito de Israel. E o Senhor Jesus, ele chega nessa mensagem e ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Se ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, é porque tinha uma falsa. E realmente, Israel, na época do Senhor Jesus, essa nação tinha muitos problemas espirituais. É por isso que Jesus diz assim: a minha casa é casa de oração, e vós a transformou em covil de salteadores. Então tinha vários problemas, e principalmente quem conhecia a lei. Muitos daquela época conheciam a lei, mas Jesus chama-os de sepulcros caiados. E ele explica: por fora está bem ornamentado, está bem limpo, tá bonito por fora, mas por dentro está cheio de podre. Essa era a condição espiritual de Israel, e principalmente dos escribas, dos doutores da lei, dos fariseus. Então, João Batista falava sobre raça de víboras. É justamente isso, essa a condição espiritual de Israel. Então Israel as pessoas conheciam Israel como um símbolo de uma videira frutífera, né? Tem uma passagem que diz que Deus trouxe do Egito uma videira e a plantou, e ela cresceu, e ela deu frutos, se referindo a Israel. Mas Jesus declara: eu sou a videira verdadeira. E ele vai e diz isso. Eu imagino aqueles conhecedores da lei, sabendo que Israel era conhecido como a videira, né, frutífera. Mas Jesus vai e diz assim: não, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai
Ele é o agricultor. E Ele me plantou nessa terra. Ele me trouxe aqui nessa terra. Jesus estava declarando: eu sou a videira verdadeira. Quem me colocou aqui, quem me plantou aqui, foi o meu Pai. Meu Pai é o agricultor. E aí ele começa falando o seguinte, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Isso aqui é muito sério, tá? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Então vamos lá. Jesus é a videira e a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. Então é essa a vamos dizer assim, aí está o exemplo. A videira é Jesus, o Pai é o agricultor. E nós, aonde estamos nisso? Nós somos apenas um ramo. Pode ser rico, pode ser bilionário, pode ser o que for. Pode ser famoso, pode ser anônimo. Na palavra de Deus, nós somos ramos. E o ramo, Jesus, ele diz assim, olha, você é um ramo em mim. Jesus é a videira. Hoje eu estava olhando, ontem eu estava olhando uma foto de várias videiras. E aí a gente não presta atenção muito na videira, não, né? A gente presta atenção nos frutos, aqueles cachos de uva descendo assim, muito bonito, né? Quase a gente não vê, porque é fininho ali, né? A videira e os raminhos ali, mas a gente presta atenção nos frutos. Então, Jesus ele está exemplificando. Você é um ramo, você é apenas um ramo. Eu sou apenas um ramo. E ele diz assim: se você está em mim, se você está em mim e você não der fruto, então vai acontecer um corte. Veja bem, se você aceitou Jesus, se você realmente se uniu a Jesus, como é que eu posso dizer? Se você está ligado com Jesus, ligado, porque daqui a pouco eu vou falar para você
porque existe uma geração desligada de Deus. E esse ano que vai chegar vai aumentar o número de pessoas que não estão em Deus. São os desconectados de Deus. Isso vai aumentar cada vez mais pessoas totalmente desconectadas de Deus. Ela não está em Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas entenda, se você aceitou Jesus, se você se voltou para o Senhor, verdadeiramente se converteu, entregou a sua vida para Ele, você tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. Você precisa, o caule, né? O ramo está conectado no caule, o caule recebe a seiva, e essa seiva ela percorre o caule desde a raiz. O caule passa pelos ramos até chegar na folhinha, né? E ali recebe toda a condição para dar fruto. Então, espiritualmente falando, você se voltou para Deus, se converteu, você é um com Cristo, né? Mas você não está dando fruto. Mas pastor, como que uma pessoa que está conectada com Deus, como que essa pessoa está ligada com Deus, é um com Cristo, como que essa pessoa não vai dar fruto? Como que acontece? Como é que pode uma pessoa com Deus ela não dar fruto? Veja bem, o sistema espiritual os frutos, eles vêm do Espírito. O Espírito Santo, os frutos são do Espírito. E o Espírito Santo, uma vez dentro de nós, nós somos um canal para isso acontecer. Mas e se eu não quiser? Porque às vezes a pessoa ela quer ser aquele crente secreto. O crente secreto é aquele crente que ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe, ele é o crente 007. É um agente secreto. Então ele aceitou Jesus, mas ele não quer manifestar, ele não quer deixar o Espírito Santo usá-lo para que os frutos apareçam. Ele não quer. Porque isso talvez gere problemas, né? Pode gerar perseguição. Então a pessoa ela se retrai. E o que espiritualmente vai acontecer? Vai acontecer um corte. Porque se você pode manifestar um fruto do Espírito, ou dons, né? Um fruto pode também ser dons, porque se você for olhar ali em Gálatas, quando fala a respeito dos frutos do Espírito Santo, você vai achar alguns que acabam sendo dons. E a pessoa, ela vai receber um corte. Então, essa primeira pessoa
Jesus está falando o seguinte: ela era para estar manifestando frutos, manifestando dons, mas ela não quer. Então isso será cortado. Então a seiva não passa mais. Chega naquele ramo, aquele ramo foi cortado. Então há um corte e a pessoa ela não recebe mais a seiva de Deus. É por isso que você vê pessoas hoje que elas fizeram até a obra. Elas já fizeram a obra, elas já foram obreiros, diáconos, já foram presbíteros, já foram pastores, já foram bispos, já foram, sei lá, apóstolos, sei lá. Mas quando você vê essa pessoa hoje, ela é uma pessoa que ela não parece ser cristã mais. Ela recebeu um corte. Porque ela não quis fazer a obra. Ela não quis dar frutos, porque tudo na Bíblia tem um propósito. O sistema espiritual tem um propósito. Você vê que quando fala a respeito do Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então veja que a pessoa ela recebe o Espírito Santo recebe poder para testemunhar. Não tem como receber para não fazer nada. Então uma pessoa ela recebe um corte, então ela não recebe a seiva, então ela não recebe mais as coisas do Espírito, e ela passa a ter as coisas desse mundo. Então às vezes você vê pessoas desfiguradas espiritualmente, pessoas que um dia o ramo estava em Jesus, mas por ela deixar de dar frutos, essa pessoa ela recebeu um corte e ela não tem mais a seiva, ela não tem mais a direção espiritual, ela passa a ser alguém que, vamos dizer assim, é um crente. Ela acredita, mas ela não recebe mais as coisas do Espírito. Então, essa é a primeira pessoa. Jesus estava falando: se não der fruto, recebe um corte. O fornecimento da seiva espiritual é cortada e aquela pessoa ela vai de mal a pior. Espiritualmente ela está morta. E completa agora a próxima pessoa, né? E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então essa segunda pessoa ela aceitou Jesus, ela está em Jesus, ela está em Cristo, nova criatura é, e ela começa a dar frutos de arrependimento, frutos do Espírito. Essa pessoa, ela realmente está manifestando
a sua crença, a sua fé, a sua espiritualidade. E o próprio Deus vê. E acontece o seguinte: você sabe que toda videira recebe a poda. Você que já plantou, existe a poda. E a poda é para que dê mais fruto, para que venha com mais forças. Eu, no meu quarto, quando era adolescente, atrás na janela do meu quarto, a minha avó, minha falecida avó, ela plantou uma videira. E eu olhava ali da janela. E de vez em quando ela vinha com a tesourinha e começava a cortar. E perguntei para ela, eu falei: por que a senhora está cortando? É para ela vir com mais força. Então, a pessoa que aceitou Jesus, que está ligada com Deus, é uma com Cristo, essa pessoa ela começa a dar fruto. E o que acontece? Jesus, ele faz uma limpeza, uma poda. É por isso que quando a gente se converte, realmente se entrega para Deus e começa a dar frutos, a gente perde algumas amizades, a gente perde algumas coisas, a gente às vezes perde algumas oportunidades, mas é Deus podando. É Deus podando para te limpar. E isso acontece para que você melhore, para que você dê mais frutos, para que você cresça espiritualmente. E no verso 3, ele completa dizendo o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja bem, amado irmão e irmã, essa poda, ela acontece pela palavra de Deus. Como que vai ser limpo para dar mais frutos? Através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela funciona como uma poda que vai tirando alguns galhos, algumas coisas da sua vida. Ela vai tirando coisas do seu convívio. Ela vai tirando coisas que atrapalham você, que desagrada o Espírito Santo. Então, a palavra vem e traz que você não pode viver uma vida de uma certa forma. Você não pode... são vários os ensinamentos da Bíblia, que você não pode guardar mágoa, né? Que você não pode julgar as pessoas. Isso está te limpando. A palavra vem para te limpar. É preciso a pessoa entender a palavra. Porque tem pessoa que na hora do culto está no celular. Não é? Você já viu? A não ser que esteja a Bíblia no celular, né? Mas às vezes a pessoa está ali no culto e está na rede social. Quer dizer, são os desconectados da palavra. São pessoas desconectadas de Deus. Ao invés da pessoa, ela está conectada com Deus, ligado na videira. Essa pessoa, ela está ligada na rede social. Ela está ali no Instagram, no Facebook. Ainda bem que está aqui no Facebook, está ouvindo a mensagem, né? Tá ligado.
Tem pessoas que passam o dia inteiro olhando a vida das pessoas, desconectada de Deus, mas está conectada. Ela sabe tudo que está acontecendo na novela, ela sabe tudo que está acontecendo na Fazenda, no Big Brother, ela sabe tudo, mas está infelizmente desconectada das coisas de Deus. Então a palavra de Deus, ela limpa, ela faz a poda para tirar de nós aquilo que não serve, aquilo que nos afasta de Deus. Então ele diz: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. E no verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então veja, amado irmão e irmã, que Jesus, ele fala de uma permanência, de uma perseverança, onde a pessoa, ela permanece colada, conectada com Deus, e ela entende que ela não pode produzir de si mesma. Ela não consegue produzir de si mesma. Ela sabe que o que ela tem vem de Deus. Ela entende essa dependência e ela sabe que ela tem que permanecer. Porque às vezes a pessoa não permanece naquilo que foi chamado, ela não permanece. São pessoas que elas não conseguem permanecer. Há de se ter uma perseverança na videira, em Jesus. E uma vez a pessoa, ela perseverar conectado em Jesus, ela vai produzir mais e mais frutos. Então Jesus diz: olha, vocês vão ter que permanecer em mim. Fica conectado. E olha, 2024, fica em Jesus. Fica conectado em Jesus. Entra 2024 conectado com Jesus, ligado na videira. Faça isso. Deixa a palavra de Deus fazer a poda. Isso vai ser bom para você. Vai fazer você ficar mais forte. Vai fazer você produzir mais frutos. Aceite as podas das mensagens. As mensagens, elas estão carregadas de podas. Podas. Então, uma das coisas, permaneça conectado com Jesus nesse ano de 2024, porque existem dias difíceis chegando. Pastor, mas já está difícil. Pois é. É porque à medida que se aproxima as profecias do fim, é como se o calor já começasse a chegar. O calor já começou a chegar. Existem profecias que estão prestes a acontecer e já se sente o calor. No verso 5,
ele diz assim, verso 5, Jesus reforça: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, amado irmão e irmã, isso é forte. Jesus, ele reforça que ele é a videira e nós somos o quê? Nós somos os ramos, os raminhos. Nós somos apenas os ramos. Quem permanecer nele vai dar muito fruto. E ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então as pessoas desconectadas da videira, elas não podem fazer nada sem Deus, sem Jesus. Até tentam, mas não tem como. E essa dependência, ela é a chave. Depender de Deus. O segredo da palavra da videira é a dependência. Entender a dependência de Deus. Imagine, povo de Deus, Jesus está nos dando uma direção que a nossa dependência dele é como um raminho que está ali ligado na videira. Uma vez aquele raminho se quebrando, se soltando, ele vai cair e ele vai secar. Olha só, verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha só, povo de Deus. Olha só, Jesus está dizendo a semelhança. Nós somos apenas um raminho. Se esse raminho estiver fora da videira, ele vai cair, ele vai secar. E no final alguém vai apanhar e vai lançá-lo fora. Vai ser lançado fora. E a Bíblia ainda diz: vai ser lançado no fogo. Pode ser uma alusão ao inferno, que se alguém não permanecer em Jesus, ela vai para o inferno. Pode ser. Se essa pessoa ela realmente não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passar a estar junto, conectado com Jesus, essa pessoa, porque a Bíblia diz que quem não crê já está julgado, né? Então pode se referir aqui ao inferno. No verso 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim
vos tornareis meus discípulos. Até aqui. Depois, se você quiser, você lê essa mensagem completa, porque é muito forte. Mas veja que ele reforça na permanência em Jesus. E permanecer em Jesus, o que você pedir será feito. Se você permanecer e as palavras de Jesus permanecerem em nós. Então veja, permanece em Jesus e essas palavras elas têm que permanecer, elas precisam permanecer em mim. Se isso acontecer, se eu permanecer em Jesus, se as palavras de Jesus não saírem de mim, permanecerem aqui no meu coração, eu vou pedir e vou ser atendido. E nisso o Pai é glorificado. Quanto mais você dá fruto, mais o Pai é glorificado. Quanto mais você dá fruto, mais o Pai é glorificado. E você se torna discípulo. Amado irmão, irmã, essa mensagem ela é muito forte. E ela nos traz uma direção para 2024. Que nós temos que entender essa dependência. Porque se a gente não entender essa dependência de Deus, de ser um ramo que tem que estar conectado para receber a seiva, para dar frutos. Espiritualmente a gente precisa entender esse processo de estar colado com Jesus. Então, 2024, colado com Jesus. 2024, ligado na videira. Ligado, permanecer. As palavras do Senhor não sair de você. Isso vai fazer com que você dê frutos. Entenda, sem Ele, a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus, você tem que compreender que não dá mais sem Ele. Não há possibilidades mais de viver sem Ele. Esse ano de 2024, muitas pessoas estarão desconectadas de Deus, porque chegarão outras coisas, outras novidades, outras coisas que vão te conectar, não com Deus. Então entenda, 2024, as pessoas estarão, a boa parte delas estarão desconectadas de Deus, mas conectadas com as coisas desse mundo. Elas estarão recebendo a seiva desse mundo. E uma vez sendo inoculada, introjetada a seiva do mal, essa pessoa vai começar a produzir, como o próprio Deus diz, uvas bravas. Uvas bravas. É um tipo de uva que ela é um veneno. Então, você vai decidir se você recebe a seiva de Deus ou se você recebe a seiva desse mundo. O mundo vai chamar você para se conectar a Ele. Olha, entenda, 2024, ou você se conecta com Deus, ou você vai se conectar com o mundo,
com as coisas do mundo, e muita gente que já fez a obra de Deus vai receber um corte do fornecimento espiritual, e essa pessoa ela será desfigurada espiritualmente. Quem olhar para ela vê que ela não tem mais nada daquilo que ela era. Não tem mais nada. Isso mostra no seu procedimento, no seu caráter, naquilo que você gosta, naquilo que você tem recebido. A seiva do mal entrou no seu coração e você passa a exalar, a produzir frutos maus. Porque uma árvore boa dá frutos bons, mas a árvore mau dá frutos maus. Amados irmãos e irmãs, essa é a primeira mensagem das 3 mensagens, as últimas mensagens do ano, que serão diretivas proféticas para 2024. Eu convido você que é daqui da cidade de Patos de Minas, você que mora aqui, talvez você não me conheça, mas eu sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo há 10 anos. 10 anos de ministério. E nós estamos ali, situados na Rua Ponto Chique. Rua Ponto Chique 336, bairro Vila Garcia. E eu quero fazer um convite para você que mora ali perto. Você que mora próximo ao bairro Vila Garcia. Talvez você vai ver esse vídeo, talvez amanhã, depois. Eu queria, se você tem se alimentado com as mensagens que o Espírito Santo tem nos dado, eu quero convidar você a estar conosco nesse domingo. Nós temos apenas uma reunião, domingo, às 8 horas da manhã. A reunião começará às 8 horas da manhã e terminará às 9h30. Então, não perca. Existem mais 2 domingos. Serão 2 mensagens proféticas para 2024. E eu convido você, tá bom? Eu arrumei um tempinho aqui para trazer para você o que eu preguei hoje de manhã. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso nas outras 2 mensagens. Por isso, eu convido você para nesse próximo domingo estar conosco. Tá certo? Olha, eu agradeço a sua atenção e eu peço que você, que de alguma forma foi tocado por essa mensagem, que você compartilhe com alguém. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, sua casa, seus filhos. Que Deus abençoe poderosamente. Um forte abraço e até a próxima vez. Deus abençoe. Tchau, tchau.